Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Esse Facebook mudou a. Eles pensam que a gente é especialista nesse negócio de Facebook. Eles mudam as configurações e a gente fica aqui apanhando das coisas, né? Então, não estou enxergando, não estou conseguindo ver aqui os comentários. Mas espero que estejam para vocês estarem me vendo e me ouvindo. Vamos rogar a Jesus nesse instante que nos abençoe, que nos ilumine, que nos guarde, que derrame suas bênçãos sobre nós, encarnados, desencarnados, sobre os nossos lares, para que possamos ter um momento de reflexão abençoado. Dando continuidade aqui ao nosso livro Caminho, Verdade e Vida, estamos hoje no capítulo 28. Que Emmanuel chamou de escritores. E o versículo escolhido por ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Isso está lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 38. O Evangelho de Jesus precisa ser estudado, né, gente? Porque se a gente lê um versículo desse, parece que não tem significado nenhum para nós. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Mas quando nós vamos lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos traz comentários riquíssimos e que a gente vai procurando colocar no nosso dia a dia e vai enriquecendo mais com alguns itens importantes para a gente entender esse comentário, esse versículo, essa fala de Jesus, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é entender quem é quem e o que é o que. Né? Então, quem são os escribas? Porque Jesus nos dá um alerta aqui que é para a gente nos guardar dos escribas. Quer dizer, não sejam iguais aos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. E que significado é esse? Que vestes compridas são essas? Então, os historiadores vão nos dizer que os escribas eram considerados doutores e mestres no conhecimento do Velho Testamento. E como poucas pessoas tinham e dominavam a arte de escrever, da escrita, eles possuíam, por isso, um grande destaque social, porque eles eram escritores. E quais a função dos escribas? A função dos escribas era de escrever textos, registrar dados, redigir leis, copiar, arquivar informações, e aí eles passaram a ter um papel fundamental, porque eles começaram a copiar os rolos contendo os velhos testamentos. Então eles copiavam e distribuíam, né? Com isso, eles se sentiam tão importante que com o tempo eles passaram a modificar o Velho Testamento e começaram a inserir as suas próprias interpretações no texto. E por isso que em alguns pontos vamos encontrar interpretações muito mais radicais do que o texto original. Por exemplo, esse negócio, não pode cortar cabelo no sábado, não pode curar nos sábados, segundo alguns historiadores, foram inseridos pelos escribas. E com isso, eles se tornaram, uma grande maioria deles, né, que nós não podemos generalizar tudo,
tornaram-se arrogantes, gananciosos e vaidosos, pois eles ocupavam uma posição muito importante na sociedade judaica. Com isso, eles começaram a achar, se considerar superiores às outras pessoas e a ter uma preocupação excessiva com as aparências. Usavam roupas sempre muito esvoaçantes, cheias de cores, de ricos detalhes. Os mantos deles eram bastante ricos, né? E dessa forma, vestindo-se dessa forma, eles gostavam, eles seriam reconhecidos nas praças. Por onde passavam, eles eram reconhecidos. Então, eles gostavam de ser saudados, de se assentarem nos primeiros lugares nos jantares. E eles deviam ensinar de graça, mas em muitos casos, pela ganância e pela posição que eles ocupavam, eles começaram a tirar vantagem sobre isso e cobrar por esses ensinos. Por isso que Jesus orientou: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com as vestes compridas. Então agora nós já sabemos quem são os escribas. E por que as vestes? Jesus cita. Jesus faz referências a elas. Porque naquela época, o povo, o povão, ele só usava o básico. Não tinha esse negócio igual tem hoje. Ah, isso aí é a última moda. Né? Não tinha isso. Então eles usavam o básico. O que era o básico? O básico eram túnicas mais curtas, não até lá embaixo no tornozelo. E o básico era numa cor só, porque era difícil, era caro adquirir tecidos com cores. Geralmente uma túnica ela era dois pedaços de tecido costurado ali na cintura, né, com outro tecido. E tinha os locais para passar os braços e o local para passar a cabeça. E geralmente, olha que coisa interessante, o decote não vinha com decote em V, né? Ela vinha simplesmente com aquele buraco ali para passar a cabeça, porque era uma prova de que aquela túnica era nova. Então a pessoa adquiria e depois ela fazia o decote que ela queria. Aqueles que tinham mais poder aquisitivo, que era o caso dos escribas, eles usavam túnicas mais enfeitadas. Eles tinham dinheiro para pagar tecidos coloridos. E às vezes eles colocavam até franjas lá na barra da túnica. Por isso que Jesus fala: olha, não anda igual os escribas, não. Preocupado com as vestes compridas. Alguns colocavam até franjas lá no barrado das túnicas que usavam. No sentido espiritual, então, a gente já descobre o que Jesus está querendo nos passar. Que as vestes dos escribas eram, na realidade, vestes e mantos ilusórios do mundo. Aquelas pessoas que estão muito preocupadas com os títulos, que ficam aprisionados nos títulos, que acham que por ter títulos são melhores que os outros. Então, as vestes que Jesus nos cita são vestes e mantos da vaidade e do orgulho. Aí nós entramos no que Jesus e que Emmanuel vem trazer para nós sobre os escritores, né? Nos livros, nós hoje, o que a gente vê hoje? Livros e textos de todas as características. Tudo que você procurar, você acha, né? Mas uma grande parte com muita aparência, mas pouco conteúdo. Pouco conteúdo de valores para os espíritos, muito pelo contrário. Uma grande parte dessas obras e textos, às vezes até nos envenenam, né? São árvores com flores lindas, mas frutos venenosos, né? Jesus já nos falava isso também, né? Olhai o fruto que dá a árvore, né? A árvore boa
dá fruto bom. E outras obras são simples na forma, mas com conteúdo muito rico. São árvores com flores simples, mas frutos que matam a nossa fome. Com isso, nós podemos ter livros bons, que são alimentos saudáveis para o espírito imortal, traz luz, traz conhecimento, traz palavras que oxigenizam a alma, areja o espírito, nos estimula a ser pessoas melhores, né? Desperta sentimentos e valores que vão iluminando o nosso ser. Auxilia essas obras, elas auxiliam na construção de homens e sociedades melhores. No entanto, a gente vai encontrar também, em contrapartida, livros muito prejudiciais. Emmanuel chama esses livros lá nesse capítulo de livros tóxicos, né? Obras tóxicas, textos tóxicos, que tem muito intelectual, mas traz um veneno ali e pode arruinar com isso numerosas existências. Um simples artigo, um livro tóxico, pode trazer enorme prejuízo para nós. Pode nos levar à depressão, às vezes ao ódio, à violência, à vingança e, se bobear, até ao suicídio. Quantos terroristas não se embasaram seus ataques em obras sombrias? Outros sequestros, outros maquinam assassinatos, né? Então, os escribas, os escritores atuais, como nos diz Emmanuel, atualmente a gente encontra demais. Muitos escritores que gostam de andar com as vestes compridas, isto é, que estão muito mais preocupados em ostentar a vaidade e têm um único objetivo: fazer riqueza, vender muito. Esse pessoal não está preocupado se o que ele escreveu vai fazer bem ou mal. Eles têm técnicas para isso. Com a ganância, né, eles criam novidades, sem importar em agregar valores. E como nós adoramos novidade, não é isso? Qualquer novidade a gente já quer saber o que é isso. Nós muitas vezes, distraídos, aceitamos tudo como verdades, sem buscar conhecimentos mais consolidados. Kardec, lá na questão 673 do Livro dos Espíritos, ele faz uma observação e diz que aquelas pessoas que se interessam mais pelo exterior, pela forma, pelas palavras bonitas, do que com fundo, do que com conteúdo, que aquela obra ou texto quer nos trazer, ainda tem um olhar muito estreito, tem a vista limitada, geralmente não examina o que está lendo. São novidades que encantam, mas não agrega valores. Basta a gente observar a quantidade de obras que trazem comentários sobre Jesus, sobre o Evangelho, de uma forma totalmente deturpada, que não tem base sólida nenhuma. E isso traz enormes prejuízos para quem escreve e para quem lê e passa a entender aquelas opiniões, aqueles detalhes como verdades absolutas. Atualmente, a gente tem muita facilidade em lançar livros no mercado. É muito fácil lançar um livro no mercado. Mas, como diz Emmanuel nesse capítulo, nós estamos vivendo tempos difíceis, de homens muito perturbados, de tratos difíceis, que muitas vezes, aproveitando dessa facilidade, lançam sementes dolorosas através das escritas. Escritores e livros e textos tóxicos trazem sombras, divulgações doentias para o espírito se ele estiver invigilante. Lembremos Jesus, né? Orai
e vigiai, né? E todos nós, quando chegamos no plano espiritual, o que acontece? Nós despertamos com a semeadura que nós fizemos na terra, né? E no caso dos escritores que semearam o mal, o preconceito, a violência, a agressividade, eles sofrem profundamente com a repercussão daquilo que eles deixaram escrito, do mal que muitas vezes causaram, as pessoas que se deixaram influenciar pelas suas obras e cometeram algum mal. Então, começam a perceber que a escrita pode iluminar ou pode trazer sombras e escuridão, e que a colheita da semeadura será sempre obrigatória. Nós somos sempre responsáveis por aquilo que nós fazemos. Muitos que semearam o mal através da escrita, o engano, eles voltam em existências futuras para corrigir, para reescrever, né, e derrubar a sua própria obra em outras existências que trouxeram o mal. Mas, pessoal, é preciso nos lembrar que as obras estão aí. Agora, nós temos o livre-arbítrio, as nossas escolhas. Então nós somos, não é somente o escritor que escreve alguma coisa doentia que tem essa responsabilidade. Nós também somos responsáveis por aquilo que lemos e acolhemos como verdade e às vezes até praticamos. Porque nós podemos ler de tudo, mas o que é que nós estamos buscando? O que é que nós estamos querendo acolher? O escritor, ele lança uma ideia, mas nós temos a liberdade de escolher aquela ideia, aceitar ou não. Então, o que eu busco como alimento da alma, luz ou ideias infelizes? Precisamos ver o que nós estamos querendo do conhecimento. Olha lá Paulo, o que Paulo diz lá para os Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, posso fazer de tudo, mas nem tudo me convém, né? Posso ler de tudo, mas tudo que está aí de obras, de livros, de textos, de escrita, me convém? Então eu posso ler aquilo que eu quiser? Claro, né? Podemos ler uma obra nobre ou tóxica, mas precisamos ter discernimento para fazer a outra dica que Paulo nos dá lá na epístola para Tessalonicenses, quando ele diz: examinai tudo e retende o que é bom. Quais têm sido as nossas escolhas? Estamos examinando aquilo que nós estamos lendo? Estamos retendo aquilo que é bom? Então é preciso ter atenção e discernimento. Qualquer obra ou texto que nos cheguem às mãos, para nós espíritas, principalmente, independente de serem psicografadas ou não, precisam ser examinadas. Porque muitos de nós, por falta desse exame, por falta de um conhecimento mais consolidado da doutrina espírita, temos aceitado e divulgado alhos por bugalhos, né? Nós estamos observando a toxicidade daquilo que nós lemos? Estamos aceitando como verdades ideias sombrias que nos trazem amargura, depressão ao espírito? É muito comum a gente ouvir no meio espírita, né? As pessoas dizem: estou cansado de ler as obras básicas de Kardec, de André Luiz, de Chico.
Não tem novidade. Será que não tem novidade? Será que nós já aprendemos tudo? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Nessa existência, não dou conta de saber tudo das obras de André Luiz, não. Né? Então, a gente precisa ir penetrando nesse conhecimento para consolidar o nosso. Né? E com isso a gente vai examinando. A gente já conseguiu realmente ver toda a obra do Kardec, né? Lembramos do Divaldo quando ele disse que Joana de Anjos falava para ele: lê o livro dos Espíritos. Já lê. Lê de novo. Já li de novo. Depois de umas pares de vezes que ele leu, e agora? O que você faz? Não, agora você estuda o livro dos Espíritos. Então, cada vez que a gente lê, a gente está num estágio diferente da primeira vez que a gente leu, e a gente vai encontrando conhecimentos ali que a gente não percebeu, e vai nos ajudando a ser espíritos, a amadurecer o nosso conhecimento. Emmanuel também nos ressalta nesse capítulo que livros e textos são alimentos para o espírito. Mas será que nós podemos alimentar o corpo com alimentos podres? Comida estragada vai fazer muito mal para o nosso organismo. E aí nós vamos parar lá no hospital. Muitas vezes com uma infecção intestinal. Livros tóxicos e venenosos é a mesma coisa. Trazem desarmonia espiritual. E aí Emmanuel nos diz que a gente acaba tendo que procurar os postos de higiene espiritual. Quais são os postos de higiene espiritual? Casa espírita, leitura de obras que agregam valor para o espírito, evangelho no lar. Para quê, gente? Para remover resíduos destrutivos de ideias infelizes que aceitamos, né? E Kardec nos dá alguns alertas, além daquele que eu já citei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 16. Olha o que o Kardec fala: os que se tornam divulgadores de doutrinas materialistas induzem muitos ao suicídio pelo veneno que injetam, que destilam por suas ideias materialistas. E eles se tornam, quem destila esses venenos, altamente responsáveis. Então, gente, nós precisamos estar atentos. Não é porque o escritor é médium que ele é espírita. Não é porque o livro é psicografado que ele contém ensinamentos condizentes com Jesus e com a doutrina espírita. Muitas vezes trazem nas entrelinhas o que Emmanuel chama de ideias deterioradas. Porque se você pensar bem, os espíritos são apenas os homens sem um corpo físico. Por isso nós vamos encontrar espíritos melhores que nós no conhecimento, iguais a nós ou piores que nós. E os espíritos infelizes, inferiores, estão muito preocupados no que eles escrevem, não. Eles escrevem o que sabem e nem sempre o que sabem condiz com os ensinos do Cristo. Erasto, no capítulo 20, no item 230 do livro dos Médiuns, ele diz sobre tudo o que nós lemos, o que a gente tem que fazer. Diz Erasto: fazei passar pelo crivo da razão e da lógica e rejeitai corajosamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Erasto é um espírito que respondeu a Kardec e está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 20. Né? Diz Erasto ainda que é preferível você repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E olha o que o Emmanuel que nós sabemos que é um espírito que conhece muito do Evangelho, né? Olha o que ele diz para o Chico: olha, Chico, se um dia eu te aconselhar algo que não esteja de acordo com Jesus e com Kardec,
Você fique com Jesus e com Kardec e esqueça o que eu disse. E aí a gente vai para uma área, gente, bastante importante dessa reflexão. Porque nós estamos falando dos escritores, mas vamos falar um pouquinho de nós, né? Aí vocês podem dizer, mas nós somos escritores? Claro, somos escritores. Porque hoje nós temos uma chamada rede social e nós nos tornamos escritores, fazemos sucesso, né? Ou somos odiados, provocamos alardes, reações positivas ou reações negativas. Criamos amigos e inimigos. Nas redes sociais nós nos expressamos pela escrita. Em qualquer instante, olha a responsabilidade. O que pensamos, o que compartilhamos, porque a gente só compartilha aquilo que a gente acha bom, né? E nem sempre aquilo que a gente acha bom faz bem. E o que postamos, o que a gente posta lá na rede social, muitas vezes alcança milhares de criaturas, de pessoas. E não é só ao nosso redor, não. Isso viraliza, vai por mundo afora e a gente nem percebe. E aí agora Jesus está falando para nós, escritores, o que é que nós estamos postando nas redes sociais? Precisamos pensar no que diz Jesus sobre os escritores. O que nós estamos escrevendo lá traz benefícios? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente compartilha a ideia que recebemos e não condiz nem com a verdade, nem com o bem, e não é útil. Isso traz destruição e desarmonia por onde vai chegando. É as chamadas fake news. Enganam, iludem, induzem ao erro, deturpam a verdade. Então nós somos agora, estamos lá no dizer de Jesus, somos responsáveis do que escrevemos, no que compartilhamos. Então nós precisamos pensar no que é que nós estamos divulgando num tempo em que as pessoas estão sedentas de paz, de luz, de esperança, de alegria, de otimismo. A vida é muito simples. Nós é que complicamos se nós lemos e divulgamos escritos complicadores da vida. Podemos estar envenenando as mentes mais invigilantes. Então, pessoal, vamos trazer o versículo para nós. Na condição de escritores que somos, principalmente em redes sociais, guardai-vos dos escribas de Jesus, que gostam de andar com as vestes compridas. Guardemo-nos da arrogância, da prepotência, do orgulho, da vaidade, de achar que só nós que sabemos. Cuidado com aquilo que a gente está divulgando e escrevendo. Nós, espíritas, participantes das redes sociais, precisamos ser mais do que espíritos esclarecidos no Evangelho e na doutrina espírita. Precisamos ser espíritos evangelizados e ver se Jesus aprovaria o que nós estamos escrevendo e divulgando. Nós não temos a finalidade, nem temos condições para isso de converter ninguém, mas nós podemos animar, estimular, levar esperança, alegria, o bem para todas as pessoas. Então vamos ver se aquilo que a gente está escrevendo, se vale a pena a sua divulgação, ou se está semeando desordem, desequilíbrio, desesperança no coração das pessoas. Levemos sempre a palavra da paz, da esperança, da alegria em tudo que nós escrevemos, partilhamos e compartilhamos, para que todas aquelas pessoas que sintonizam com aquilo, sintonizam conosco, sejam espíritos cada vez mais animados em construir no seu próprio coração o reino de Deus, de paz e de amor.
É isso, pessoal. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos inspire a levar para todas as pessoas, seja de qualquer forma, muita alegria, muito amor, muita esperança num mundo melhor que podemos construir. Que Jesus nos abençoe, fiquem todos com Deus. Até a próxima reflexão. Que assim seja.